Olá, começa agora mais um programa Destaques e os senadores devem priorizar a votação do novo Código Eleitoral ainda esse mês. A proposta está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e pretende atualizar o Código Eleitoral brasileiro, que é de 1965. Confira a matéria da Agência Senado. O Código Eleitoral do país é de 1965. De lá para cá, várias outras leis foram aprovadas e entraram em vigor na legislação do país, regulamentando algum aspecto do processo político eleitoral. Mas essa ampliação no número de normas que deveria servir para melhorar, por vezes, acaba confundindo. Para simplificar essas regras, está em tramitação no Senado o projeto de lei do novo Código Eleitoral. O objetivo é reunir em um só documento o que atualmente está espalhado em 7 leis diferentes. O próprio Código Eleitoral em vigor, a lei que trata sobre o fornecimento gratuito de transporte em dias de eleição a eleitores das zonas rurais, a lei da inelegibilidade, a lei dos partidos políticos, a lei das eleições, a lei do plebiscito, referendo e iniciativa popular e a lei de combate à violência política contra a mulher. O senador Marcelo Castro protocolou recentemente na Comissão de Constituição e Justiça o relatório do novo Código Eleitoral. Nós achamos que estava na hora da gente fazer uma consolidação de todas essas leis para que a gente tivesse um só diploma legal que tratasse de toda a legislação eleitoral e partidária no Brasil. E assim, a Câmara aprovou em 2021 o novo Código Eleitoral, que traz todas essas leis consolidadas e que está aqui no Congresso, aqui no Senado, desde 21. A proposta tem 898 artigos. Algumas mudanças colocadas no texto prevêem limite unificado de 8 anos para inelegibilidade, período em que o candidato está impedido pela Justiça de se candidatar, unificação dos prazos de desincompatibilização, período em que o candidato deve se afastar de certas funções, cargos ou empregos para poder disputar as eleições, que passa a ser de 6 meses, em qualquer caso. Criação de uma quarentena especial para juízes, membros do Ministério Público, policiais federais, rodoviários federais, policiais civis, guardas municipais, militares e policiais militares, que devem se afastar de suas funções 4 anos antes da eleição a que pretendem se candidatar. Identificação com marca d'água de conteúdos produzidos por inteligência artificial em propaganda eleitoral, entre outras alterações. Essa questão da inteligência artificial, que isso é uma realidade nova que não tem como a gente fugir dela. Nós vamos ter que conviver daqui para frente com a realidade, com a inteligência artificial, que as pessoas não sabem quando uma coisa verdadeiramente é efetiva, é real ou que é produzida por inteligência artificial. Então, o que é que nós estamos colocando no código, aproveitando uma resolução do TSE? É que quando você for fazer uma propaganda, divulgar um conteúdo de campanha que for produzido por inteligência artificial, obrigatoriamente terá que comunicar que aquilo está sendo feito, que aquilo foi feito por inteligência artificial. Para quem estiver assistindo, não se sentir ludibriado, não se sentir enganado. Além da atualização do Código Eleitoral, serão sugeridas emendas à Constituição. Entre elas, a que acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República e estabelece mandato de 5 anos para esses cargos e para vereadores e deputados, e mandatos de 10 anos para os senadores. Eu concordo com a tese da reeleição, mas depois de ser aplicada no Brasil, eu fatalmente vejo que os acontecimentos, a vida no dia a dia, provou que não funcionou. O sujeito está eleito no primeiro mandato, quando ele vai montar a equipe de governo dele, seja na prefeitura, governo do estado ou governo federal, via de regra, ele já monta a equipe preocupado com a reeleição. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que a tramitação do novo Código Eleitoral deverá ter destaque na Casa Legislativa. Nós definimos numa recente reunião de líderes do Senado que nós vamos priorizar ao longo do mês de abril algumas matérias, entre elas o Código Eleitoral. O senador Marcelo Castro já apresentou as linhas gerais do seu parecer, muito longo, muito substancioso, por sinal. Trabalho muito bem feito pelo senador Marcelo Castro. Então nós estamos discutindo a consolidação da lei eleitoral através desse novo Código Eleitoral.
E segundo dados do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, 67% dos brasileiros apontados ganham até um salário mínimo. O dado reflete a ausência de planejamento financeiro antes da aposentadoria. Você já pensou sobre isso? Sobre essas questões eu converso com Emanuela Diógenes, advogada previdenciária. Emanuela, muito obrigada pela sua presença. Olá, vamos falar um pouquinho sobre essa problemática, né? A gente vê esse número, ele é assustador, mas se você parar para pensar que, na verdade, culmina numa aposentadoria de um salário mínimo, mas muitas vezes foi apenas falta de organização, de planejamento, de informação. Geralmente, os trabalhadores que hoje estão aposentados com um salário mínimo, eles tinham uma renda superior a um salário mínimo, em torno de 2, 3 salários mínimos, mas em decorrência de uma vida inteira de contribuição, mal vertidas, mal orientadas, eles terminam com a aposentadoria de um salário mínimo. E aí, nesse caso, como é que a gente pode pensar, né? A gente que ainda não chegou nessa, né? A gente espera chegar, né? Mas como é que a gente pode se planejar com relação a isso? Olha, eu sempre defendo muito que a gente tem que se planejar. Ah, doutora, quando eu estiver na iminência de me aposentar, eu vou buscar o meu benefício. Não, nós não vamos fazer isso. A gente se planeja ao longo da vida. Né? Nós temos 30 e poucos anos, 37, 38 anos, essa idade, assim, a idade aproximada da gente. Nesse momento, já é a hora de pensar nisso. Como é que eu vou alcançar a minha aposentadoria? Quanto eu preciso contribuir? Em que forma eu vou verter essas contribuições? Será que só a contribuição da INSS vai sustentar o meu padrão de vida? Então, assim, tudo isso tem que ser analisado com bastante antecedência. Tudo isso tem que ser pensado bem antes do momento da aposentadoria. E aí, a gente, até às vezes, a gente fica assim, o dinheiro que a gente recebe só dá para pagar as contas e olhe lá, né? Como é que a gente consegue equilibrar isso? Um dos pontos. Eu sempre costumo dizer que você tem que pensar no quanto é o seu custo de vida, certo? Entendendo que quando você vai se aposentar, você vai ter uma queda da sua renda, naturalmente. Eu recebo muitos professores, muitas pessoas que têm um padrão de vida ok, bom, tem uma renda boa, mas que nem sempre você teve aquela renda, você teve aquela contribuição naquele patamar. E aí, quando eu apresento os números, as possibilidades de valores de aposentadoria, elas se desesperam. Geralmente, eu falo professoras porque o grosso dos professores são mulheres, né? E elas dizem assim, como é que eu vou viver com esse valor? Isso é um pensamento que a gente tem que ter desde antes. Eu atendi recentemente uma cliente que era profissional liberal e ela está há 10 anos de se aposentar. E aí ela disse assim, doutora, eu faço o quê? Porque a minha renda é tanto, eu preciso manter esse padrão. Aí a gente fez um planejamento para ela, só vamos contribuir nesse valor, eu vou lhe recomendar que você procure uma assessoria de investimento para, de repente, investir um pouco mais. Mas, doutor, a minha renda só dá para pagar as contas do mês. E aí é onde a pessoa vai ter que fazer uma autoanálise e ponderar o que ela pode abrir mão. Porque a gente não está falando de hoje, e sim dos próximos 20, 30, 40 anos da nossa vida. E se você levar em consideração que quando você vai se aposentar, é o momento que você está mais fragilizada, é o momento que você não tem mais renda, que você está doente, que você precisa de medicação, que o seu plano de saúde é mais caro. Porque assim, a gente começa falando da grande maioria da população que vive com um salário mínimo. Mas a gente tem que pensar no restante da população que não vive só de um salário mínimo, mas que ao final da carreira talvez fique com 40% da sua renda quando se aposenta. E aí, nesse caso, há que se ter esse planejamento, né, para ontem, até porque a gente também pensar mais para frente, né, como você bem falou, o plano de saúde mais caro, tudo mais custoso, né, para a pessoa da terceira idade, e também a questão dos filhos, né, às vezes deixar um patrimônio, né, deixar uma segurança para esses filhos, né? Olha, eu tenho um caso de uma amiga
que o pai dela tinha uma renda muito confortável, no auge da sua carreira, da sua profissão. Chegou o momento de se aposentar, como todos nós, e ele nunca pensou nesse momento. Hoje ele está recebendo 1/3 da renda dele. E aí essa minha amiga veio conversar comigo, tentar achar uma saída. Amiga, como é que a gente faz? A gente encontra a solução. Em alguns casos, a gente consegue identificar algum erro na concessão administrativa, a gente consegue fazer uma revisão, dar uma melhorada. Mas, na verdade, o que se recomenda é um planejamento prévio. Porque, às vezes, a solução está no meio do caminho e não quando a gente já chega lá, né? As pessoas falam muito na advocacia de solução de conflitos, mas existe aquela que previne os conflitos, né? E também é muito importante. Às vezes, a escolha do melhor momento de se aposentar, da melhor regra. Muitos clientes chegam assim, mas doutora, por que eu preciso de um advogado se o meu INSS simula, calcula para mim, me coloca todas as informações? Eu não preciso de um advogado, tem tudo lá. Não é bem assim. Porque se as suas informações, a gente parte do pressuposto que a nossa vida não é linear, você sabe que o mundo digital, ele totalmente digital, ele começou há 10 anos, e você traz 20, 30 anos da sua vida para trás, existem falhas. E essas falhas, essas inconsistências, vão gerar concessões erradas, negativas erradas, e uma série de problemas que, para além de planejar um futuro, a gente fala, vamos planejar a longo prazo, mas a gente também planeja a médio prazo. E até às vezes você não tem uma informação certa, né, precisa daquilo, né? Você bem falou essa questão de que muitas pessoas, quem está se aposentando agora, pegou uma vida offline, né? Pegou o meio termo, digamos assim, né? Agora que é muita coisa online, muita coisa tecnológica e avançada, mas quem está se aposentando agora ou daqui a pouquinho pegou essa vida offline ainda, né? Ainda pegou a carteirinha lá, o carimbo, né? Ainda pegou feito à mão, né? Talvez a informação não tenha sido repassada de forma adequada, né? Eu tenho clientes que chegam lá dizendo, não, doutora, eu trabalhei 10, 20 anos num lugar tal, não consta nas informações no extrato de contribuição dele no INSS, mas eu trabalhei, doutora. E aí eu disse, pois, cadê sua carteira de trabalho? Cadê seu documento que prova que o senhor trabalhou? Vamos lá, vamos brigar com o INSS, vamos tentar reconhecer esse tempo. Eu estou com um caso muito difícil, o senhor idoso já trabalhou muitos anos, mas naquele sistema, ele trabalhou em 80 e pouco, e esses anos não constam nas informações, porque naquela época era tudo manual. Naquela época não era vinculado a CPF, aí vai uma série de problemas. E simplificar, dizendo que só jogar as informações no aplicativo e você vai estar aposentado, é desleal com a pessoa que não entende de previdência. E até na época de datilografia, né? Era tudo datilografado ou feito à mão, você guardava naquele documentozinho na pastinha, deixava às vezes por vezes o tempo mesmo, né? O tempo acaba desgastando aquele papel, né? Sim. O tempo consome os documentos, eles se extraviam, as pessoas perdem porque acham que não vai servir de nada. Antigamente, as contribuições eram vertidas tendo por base o nome da pessoa, a data de nascimento, o nome da mãe. Existem tantos milhões de homônimos no Brasil. E homônimos perfeitos, assim, mesmo nome da mãe, mesmo data de nascimento, mesmo nome da pessoa. E às vezes é dificílimo encontrar aquela informação do trabalhador. Muita coisa se perde ao longo de 30 anos, a gente sabe. Se a gente perde uma coisa de um mês para o outro, imagine em 30 anos. E o trabalho de vocês meio que vira de investigador, digamos assim, né? Porque vai ter que fuçar mesmo, né? Que procurar, que ir atrás. Acho que é uma coisa, assim, um trabalho que dispensa muito tempo, né? E muita investigação, tem que ser minucioso. Não é qualquer profissional que faz, né? Eu costumo brincar com os meus clientes que às vezes eu pergunto demais. Eu investigo demais na vida deles e peço desculpas. Mas no sentido de tentar encontrar um caminho que ele não está enxergando, certo? O papel do advogado, o previdenciarista, do advogado que é a fundo
garantir um direito de um trabalhador, ele tem que brigar muito por isso, ele tem que entender muito bem a história de vida daquele trabalhador, daquela pessoa. Então, às vezes, assim, você leva muito tempo conversando, investigando, extraindo informações daquela pessoa. A joia. Emanuela, me fala um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês e com relação a encontrar também nas redes sociais, né? Como é que faz para encontrar vocês? As minhas redes sociais, geralmente lá eu passo muito vídeo, muita informação sobre os direitos dos trabalhadores, algumas dicas de benefícios, para que as pessoas consigam entender os direitos que elas têm, né? E a partir daí buscar eles, tentar garantir alguma coisa, porque às vezes a pessoa simplesmente não pede aquele benefício porque acha que não tem direito, porque acha que não se encaixa, porque o vizinho disse que não tem direito. Nessa onda de YouTube, de Facebook, de Instagram, é muito complicado, porque as pessoas começam a se sentir especialistas num determinado assunto. Eu acho que os médicos também enfrentam muito esse problema, que os pacientes já chegam com o diagnóstico que eles viram no Google e a partir daí acham que podem se tratar. Da mesma forma, é o trabalho do advogado previdenciarista, ele tem que analisar a fundo a vida contributiva do trabalhador. Você vai analisar o tipo de trabalho que ele teve, se foi exposto a algum agente prejudicial à sua saúde, se foi professor, se morou fora do país, tem N situações, né? Se tem direito a uma redução de tempo de contribuição, se tem direito... Enfim, a gente faz toda essa análise, né? E em cima disso, hoje que a gente tem aproximadamente 9 regras de aposentadoria, após a reforma da Previdência, né? Então, a gente tem muitas opções, eu costumo dizer que a gente tem um cardápio. Aí quer dizer que eu vou me encaixar em todas as regras? Não. Às vezes você se encaixa em 1, 2, 10, enfim. 10 é um exagero, mas enfim. E aí você tem que considerar qual é a mais vantajosa. Tanto financeiramente, como de brevidade, uma série de pontos que tem que ser observados, né? Lá no Instagram, Manuela Diógenes, ADV Prev, a gente fala muito sobre essa questão de orientar as pessoas, né? De passar o direito do trabalhador, de tirar dúvida. A gente tem toda uma equipe que trabalha junto com a gente, né, lá no meu escritório, onde a gente fala sobre isso. A gente orienta, a gente esclarece, a gente tenta buscar divulgar, disseminar informação, porque a questão previdência, ela tem sido muito preocupante. Ela é uma coisa que requer muita atenção, porque a população está envelhecendo cada vez mais. Então, nós teremos um grupo muito grande de idosos que precisam de atenção. E se você levar em consideração que a reforma da Previdência elevou em muito tempo de aposentadoria, tempo de contribuição para que você chegue a uma aposentadoria, a gente vai ter que olhar isso com muito mais cuidado. Eu tinha um cliente que, na reforma da Previdência, ele estava há 5 anos de se aposentar. Quando a reforma passou, agora ele está há 10. Como é que eu fiquei para dar essa notícia para ele? Ele quase morre, indignadíssimo e tal. Eu disse, cara, não tem o que fazer. Você foi aquelas pessoas que foram pegas no meio do caminho, que estavam na iminência de se aposentar e, de repente, descobriram que tem 1 década de trabalho ainda. Então, assim, a pessoa já está cansada, já está estressada, já queria estar pensando em outra coisa, em curtir sua velhice, e, infelizmente, está presa a essa situação. É isso. Obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Tchau. Até mais. E aqui em Fortaleza, uma agência de viagens tem dedicado parte do trabalho a promover experiências em roteiros turísticos para grupos formados exclusivamente por mulheres. Uma tendência que traz muitas vantagens para o público feminino. Sorrisos e cenários para os cliques e momentos para construir memórias e fazer história. Esse é o objetivo dessas excursões pelo Brasil e pelo mundo. As viagens acontecem com um grupo especial. Aqui, são elas que fazem as rotas turísticas. As mulheres estão como turistas e também na organização. Foi a Tamara que criou uma agência de viagens que viu a necessidade de exclusividade para o público feminino. A temporada, morando em Santiago, no Chile,
foi o período que a fez despertar para isso. Eu também sempre quis viajar e muitas vezes eu não tinha companhia. E o que encarece uma viagem é o quarto single, é o famoso quarto single. Então sempre ficava isso na minha cabeça, de querer ter um grupo de amigas que possam viajar comigo. E na maioria das vezes as minhas amigas não conseguiam viajar, ou porque tinham filhos e não podiam deixar, ou porque ia ficar mais caro e etc. Então eu tive uma ideia de criar um grupo de mulheres que elas poderiam comprar a vaga e o nome do grupo fazia se tornar grandes amigas. Juntas, as mulheres já foram a destinos paradisíacos, visitaram destinos badalados e importantes corredores culturais. Para ter mais qualidade, o grupo tem um número limitado de mulheres a cada viagem. Assim é possível atender a todas e proporcionar melhores momentos. Formar grupo de mulheres para viajar tem sido uma tendência no mercado do turismo e existe um perfil para esse público. Em geral, são mulheres solteiras, financeiramente independentes, sem filhos ou mães com filhos já adultos. Segundo elas, há muitas vantagens: garantia de amizades, networking e segurança. Cada destino ela tem a sua particularidade, a sua peculiaridade. Por exemplo, as meninas quando vão para o destino ali da Turquia, eu sutilmente envio vários links de loja de vestidos belíssimos, longos. Eu dou muitas dicas que lá mesmo no destino podem comprar muitos véus, né, e chalés, né, e principalmente esses pequenos toques que elas não compreendem ali de cara, mas também que vai fazer a segurança. O vestimento e como se comportam, não sair sozinha em certos locais. Eu também sempre escolho os hotéis próximos de locais, supermercado, uma praça, um museu, que elas possam andar ali, independente do horário, com segurança. Então, isso é um dos meus maiores diferenciais. A gente também rompe com esse preconceito do machismo estruturante, de se sentir mais seguras, porque não vai ter ninguém interpelando você, sendo inconveniente, porque você está só. E o grupo de mulheres acaba sendo um grupo de apoio também. Luciene é funcionária pública e ficou sabendo das viagens através de uma amiga. A estreia dela foi em Jericoacoara, em uma excursão inesquecível para ela. Jeri foi maravilhoso, é muito lindo lá, né? Espetacular. Tanto a parte de dia, né? De curtir a praia, pôr do sol. Os momentos vividos estão na memória e nesses registros. E há espaço para outras aventuras. Eu quero ir para a Europa. Essa proposta de Portugal e Espanha, estou sonhando. Este ano os roteiros já estão traçados. Os grupos vão para Chile e Turquia, além de destinos nacionais. Garantia de muitas aventuras, boas memórias e fotos também, viu? Sempre levo fotógrafas para tirar aquele clique se a mulherada ficar, tira aquela foto, tira aquela foto. Não, calma, deixa que a fotógrafa tira. Registro garantido. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E o prefeito José Sarto inaugurou o novo Centro de Educação Infantil Rita de Cássia Lima Barbosa. A entrega do equipamento é a primeira de uma série de inaugurações realizadas este mês em alusão aos 298 anos de Fortaleza, comemorados no dia 13 de abril. O CEI Rita de Cássia é a 31ª unidade de educação infantil com berçário entregue na gestão municipal. O equipamento atende do berçário ao infantil 3, beneficiando 116 crianças de 6 meses a 3 anos de idade. O prefeito José Sarto destacou que essa entrega
faz parte de uma série de ações alusivas ao aniversário de Fortaleza. É um equipamento fantástico, que tem sala de inovação. Aqui nós abraçamos quase 200 crianças, né? E tem a sala de inovação que nós estamos aqui, tem a sala, o berçário que a gente foi visitar. E ao longo desse mês todo nós estamos fazendo entregas de grande porte. Esse aqui é um equipamento revolucionário, transformador da vida dessa criançada, não só da criançada. Os monitores que estão aqui, a Dalila estava me falando que eles ficam aqui, o monitor da inovação, e já pega gosto pela carreira pedagógica. Daqui tem saído professores, diretoras, secretários escolares. Então, a educação de Fortaleza está não apenas formando essa gurizada, qualificando mas conectando cada vez mais com a arte de ensinar. Aqui, o professor tem valor. Antigamente a gente dizia, professor, o salário do professor ainda não estão recebendo o que merece, mas Fortaleza se destaca. O nosso salário, por exemplo, em relação ao professor do Estado, é em média muito maior. E eles ainda merecem muito mais. E a gente vai fazer à medida que o orçamento da Prefeitura permitir. A infraestrutura da nova unidade é composta de berçários, salas de aula, espaço de convivência, entre outros. O projeto contempla ainda áreas de lazer com playground, solário e sala de inovação em tecnologias. Para a construção total da nova unidade, a Prefeitura investiu mais de R$ 4.800.000 na estrutura e mais de R$ 157 mil para o mobiliário. Pela primeira vez, Fortaleza tem a etapa creche, na etapa creche, o berçário. É uma inovação trazida pelo prefeito Sarto. O compromisso dele foram 50 salas, ainda no seu plano de governo, e a gente acelerou, foi um modo turbo, para que a gente pudesse ainda, dentro da gestão dele, conseguir atender, né, a população. E a gente está entregando hoje o 31º Centro de Educação Infantil construído do zero, com a sala de berçário. A outra novidade também é a sala de inovação. Fortaleza, apesar de todos os investimentos que foi realizado na educação infantil nos últimos 10 anos, nós mais do que dobramos o número de equipamentos, né, de atendimento, tanto pela rede conveniada, parceira, como também construídos novos, né? Mas ainda temos uma caminhada grande pela frente. Como pela primeira vez a creche, a sala de berçário veio, é onde a gente tem naturalmente a maior procura, né? E tem sido algo para nós também de muito aprendizado, porque os bebês entram com 6 meses, então tem um processo que a família precisa estar presente, e eles estão. A gente estava ali com o prefeito, os pais estavam lá, né, com as crianças, que estamos, nesse caso aqui, nesse processo de adaptação, e as professoras conversando com a gente que eles já estão muito adaptados. Então, para além de um investimento na infraestrutura, a gente tem o nosso maior investimento na valorização profissional, que é o que o prefeito também tem nos demandado, não é? Todos os eixos das áreas estruturantes da educação têm um olhar muito especial do prefeito Sarto, mas a infraestrutura e a valorização profissional tem sido algo que nós temos nos dedicado muito mais e com investimento. Então, a vocação e toda a formação que a gente tem oferecido, né, aos nossos professores, valorização salarial, formação inclusive fora do país, tem dado a nós, né, a Fortaleza, né, esse presente. E a gente agradece muito pela dedicação, pelo empenho, mas principalmente pelo prefeito Sarto de priorizar a educação do nosso município. E aqui, nesse mês, né, estamos celebrando as conquistas, mas com humildade, reconhecendo a caminhada que ainda é longa. Nós temos 14 centros quase já bem encaminhados, né, para entregar. Ainda vamos começar outros, porque vamos, inclusive, superar a meta dos 50, né, que o prefeito assumiu lá na sua campanha. Nós vamos começar outros ainda esse ano, estamos ali nos finalmente de contratação. Então, é com esse propósito. E um projeto que regulamenta a inteligência artificial está sendo debatido no Senado Federal. Apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o projeto resulta do trabalho de comissão de juristas que analisou outras propostas sobre o tema.
O projeto apresentado pelo presidente Rodrigo Pacheco é resultado do trabalho de uma comissão de juristas criada pelo Senado. E hoje, esta proposta está em análise em uma comissão temporária que foi criada só para tratar desse tema. O vice-presidente do colegiado, o senador astronauta Marcos Pontes, já apresentou uma emenda substitutiva que altera em grande parte o texto original. Ele sai só do enfoque jurídico para passar para o enfoque também de pesquisa e desenvolvimento da inteligência artificial, também das aplicações da inteligência artificial nos diversos setores e como isso é muito produtivo para o país não pode ficar para trás nesses dois setores, e depois as implicações das aplicações, como que isso aí pode chegar ao cidadão ou para quem está utilizando com as devidas proteções. A emenda apresentada pelo senador também traz responsabilidades para o usuário. Já tivemos exemplos de inteligência artificial que foi lançada há alguns anos, por exemplo, dentro das redes sociais, em que os usuários começaram a bombardear aquela inteligência artificial com um monte de coisas ruins, frases racistas e coisas assim do tipo, e ela aprende e começa a responder daquela forma, porque ela acredita que aquela é a maneira de conversar, por exemplo. Então, você vê um exemplo claro aí que o usuário tem uma responsabilidade de tratamento ético. O tema é polêmico e o modelo de regulação da inteligência artificial ainda não é consenso entre os senadores. A gente tem que tratar isso com muito cuidado, né? Em primeiro lugar, porque nós vemos que hoje, vamos colocar os 3 grandes blocos do mundo, né? Os Estados Unidos, né, o presidente Biden, no final do ano passado, ele emitiu uma ordem executiva, que é um decreto, buscando uma regulamentação da inteligência artificial. A comunidade europeia, a União Europeia, ela também emitiu uma lei, né, mais ou menos na mesma linha, e a China também. Então todos têm, vamos dizer assim, uma certa convergência, mas tem divergências nos aspectos principais da inteligência artificial que estão ligados à fabricação de chips, né, ao uso das linguagens. Então, nós temos que ter cuidado quando formos regulamentar isso aqui para entender o que está acontecendo no resto do mundo. Até a questão de inteligência artificial, eu vejo tudo isso com muita cautela. Tá? Por mim, qualquer coisa que eu acho que possa virar, porque quem é que vai julgar o que é errado ou não, o que é fake news ou não, o que é mentira ou não? Então, eu vou me pautar o tempo inteiro para manter a liberdade de opinião e de imprensa. A tecnologia não pode controlar o mundo, não. Ela não pode ser soberana sobre as pessoas, sobre as instituições e tudo mais. Ela não pode ficar produzindo abusos, não é, falsidades, montagens, como há hoje em dia na inteligência artificial, de colocar o corpo da pessoa com a voz de outro e soltar como uma fake news. Então há necessidade de uma regulamentação. Uma outra preocupação envolve a utilização da inteligência artificial nas eleições, com as chamadas deepfakes. A proposta, mesmo se aprovada antes das eleições, não valeria para este pleito eleitoral. Mas em outros ordenamentos jurídicos, o tema também está sendo tratado, como no projeto do Código Eleitoral e nas próprias resoluções do TSE. Quando você for fazer uma propaganda, divulgar um conteúdo de campanha, que for produzido por inteligência artificial, obrigatoriamente terá que comunicar que aquilo está sendo feito, que aquilo foi feito por inteligência artificial. Para quem estiver assistindo, não se sentir ludibriado, não se sentir enganado. E uma das mais robustas assessorias de investimentos do Brasil inaugurou a nova sede aqui em Fortaleza. O novo espaço faz parte da celebração de 10 anos da empresa. O aniversário foi comemorado simultaneamente à inauguração. Estamos realmente muito felizes por receber hoje nossos clientes, nossos amigos para estar comemorando conosco essa data importante e, obviamente, também com a nossa inauguração da nossa sede, né, nova sede, que foi feita com muito carinho para todos os nossos clientes e realmente eu estou assim emocionada, é muita felicidade hoje. Clientes, investidores, empresários, bancários e executivos prestigiaram os festejos da primeira década da assessoria de investimentos. Mas a inauguração da nova sede não foi a única novidade para os clientes.
A ponto de vista de mercado, hoje a gente está literalmente num novo segmento. É um segmento altamente especializado, um segmento diferenciado dentro do Banco Safra, onde a gente consegue atender o nosso cliente de uma forma ampla. Atende o nosso cliente private, corporate, em todas as linhas de investimento, crédito, estruturação e tudo mais que o cliente precisa, no caso que a gente consegue oferecer, né? Então, até mesmo quando a gente não tem o produto dentro da casa, a gente dá um jeitinho, estrutura algo totalmente formatado, personalizado, para conseguir atender a nossa demanda. A projeção daqui para frente é ajudar a escrever novas histórias de sucesso, mas sem esquecer de tudo que já foi construído até hoje. A gente costuma brincar aqui dentro até que a nossa sala de atendimentos ela acaba meio que virando um confessionário, por conta até mesmo do sigilo bancário, mas realmente são histórias incríveis, são vidas que de certa forma a gente mudou e melhorou durante todos esses anos. A gente fez muitos amigos, muitos colegas, transformamos realmente muitas famílias e também muitas empresas com a nossa vivência, com o nosso trabalho. Agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E reprodução assistida, casamento homoafetivo, famílias simultâneas. Esses foram alguns dos temas tratados pela Comissão de Juristas do Senado, que trabalha na modernização do Código Civil. O texto inclui, entre outros temas, regras para reprodução assistida e barriga de aluguel. No quarto dia de esforço concentrado, os juristas trataram de um dos capítulos que mais provocam interesse, o direito de família. O texto inclui, por exemplo, regras para a cessão temporária de útero, a chamada barriga de aluguel, e para a reprodução assistida, ou seja, a inseminação artificial. A Comissão de Juristas hoje alcançou pontos importantes. Por exemplo, vedando a comercialização de material genético, espermatozoide, óvulos, o embrião, reconhecendo que o embrião, mesmo aquele que não está implantado, tem uma dignidade e que, portanto, precisa ser protegido, reconhecendo que a vida humana intrauterina também é vida e não uma mera potencialidade de vida. O texto dos juristas amplia o conceito de família, incluindo as formações com vínculos conjugais ou não, como a família parental. Além disso, ele legitima o que a jurisprudência já reconhece, como, por exemplo, a união homoafetiva. O que a reforma está fazendo é refletir essa percepção da sociedade brasileira, a família parental, a possibilidade do casamento homoafetivo, que já estava consagrada no Brasil, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal abriu espaço para isso, mas é importante deixar claro que a reforma não está abraçando o casamento poligâmico, não está abraçando a possibilidade de casamento entre 4 pessoas, de casamento entre um ser humano e um animal, porque algumas pessoas perguntaram isso. Não há essa possibilidade. O que a reforma está fazendo é, com sensibilidade e consciência, absorvendo o avanço que a sociedade brasileira há tanto tempo espera. A proposta da comissão também deixa clara a jurisprudência sobre união estável e inova ao garantir direitos de famílias simultâneas. Gera uma polêmica muito grande a questão das famílias simultâneas, do concubinato, mas eu tenho observado que a comissão tem sido, claro, sensível aos reclamos sociais, mas caminhando com segurança. Então eu acredito que a gente não vai ter um resultado de vanguarda ao ponto de subverter a monogamia. A monogamia vai acabar no Brasil? Não é isso. Eu creio que o resultado vai ser muito no campo de uma modernização com segurança jurídica. O professor Flávio Tartucci, um dos relatores da comissão, fez um balanço do que já foi discutido essa semana. A gente já passou por obrigações, responsabilidade civil, contratos, empresa, já passamos também por sucessões e, no geral, o projeto que vai ser encaminhado tira uma série de travas, reduz burocracias, traz extrajudicialização, traz segurança jurídica. Temos um tratamento sobre contratos empresariais dentro do Código Civil pela primeira vez, com regras claras, com previsibilidade. Então são premissas hoje que são muito caras para o país, para trazer investimento para o país. E o artista visual Zeque Júnior apresenta até julho no Amélie Restot Espaço Cultural sua primeira exposição individual intitulada Olhares e Reflexões.
Sobre a mostra, eu converso com o próprio Zec, que está aqui comigo no estúdio. Obrigada pela sua presença. Olá, Elaine, eu que agradeço. Muito obrigado. Falando dessa exposição, né, já está em cartaz e tem tempo ainda para ver, né, até julho. Conta um pouco como é que foi a escolha dessas obras. Pronto. A exposição dura 90 dias, né? A escolha das obras foi com a ajuda do curador da exposição, né, o Dias Brasil. E o convite surgiu com um amigo meu, foi almoçar no restaurante, né, o Danúbio, né, trabalha comigo. E mostrou as obras para o Vinícius, né, num celular, e o Vinícius, que é o proprietário do restaurante, adorou as obras, né, se impactou com o trabalho, eu fiquei muito feliz com isso. E foi bem rápido, né, ele falou com o curador, que é o Dias Brasil me ligou, e a gente rapidamente entrou em contato, se reuniu no restaurante, ele olhou as obras e adorou realmente o trabalho. E a gente fez a seleção, né, de 20 obras, para poder escolher as melhores, para poder botar no restaurante. E a partir daí a gente fez a seleção e foi bem rápido. Realmente a gente foi lá, apertou as mãos, fez o compromisso, eu peguei as obras lá do meu ateliê, do meu espaço, levamos lá para o restaurante e já estão lá, realmente, já está à disposição, já abriu a exposição, a entrada é livre, a entrada é gratuita, quem quiser realmente conhecer o espaço, conhecer as obras, já está tudo disponível. Zec, quais são as técnicas que você utiliza? O meu trabalho tem um estilo figurativo, né? Eu trabalho com estilo figurativo baseado em realismo, com tinta acrílica e estilo técnica mista sobre tela. E aí, nesse caso, como é que você se expressa através dessas obras? Assim, tem uma temática específica? Tem, o meu trabalho, eu trabalho com uma técnica e com um estilo. Meu trabalho é muito voltado para o estilo. Tem problema? Você vai fazer a mesma pergunta, né? Programa, não tem problema não, pode iniciar. Com a gravação, pode né? Continuar. Por quê? Porque nesse caso não é mais estilo, né? Já é falando mais do conceito do trabalho, né? Tá, joia. Pode continuar que a gente faz só a edição. Mas tu repete só a pergunta, só para poder... Pronto, tá, joia. Zec, no caso, como é que é feita essa questão de pensar, né? A tua expressão através da obra de arte? Pronto, a expressão artística do meu trabalho ela é voltada para a periferia, né? Eu pinto pessoas pretas, pessoas negras, e o trabalho é muito voltado para essa questão social, né? O meu trabalho ele é voltado para olhares das pessoas olhando para pessoas pretas com um olhar preconceituoso, com um olhar discriminatório, né? Mas eu uso muitas tintas vibrantes, né? Com um olhar também positivo. Então, eu quero retratar através do meu trabalho que existe o olhar preconceituoso, que existe, né, o olhar discriminatório, que existe a opressão. Eu uso símbolos que remetem a isso, mas ao mesmo tempo eu faço um contraponto, que é mostrar que esse pessoal também quer vencer, que a comunidade negra quer vencer. Então, eu uso também símbolos de perseverança e símbolos de superação nesse trabalho que eu faço. Então, é um trabalho que tem um significado muito importante para mim. Conta um pouco da tua trajetória, como foi que você se viu, né, artista, e a chegar a expor agora as suas obras? A minha trajetória, né, nesse mercado, eu comecei realmente a ter contato com o universo criativo dentro de uma agência de propaganda. Eu comecei lá como serviços gerais, né? Eu tinha 18 anos de idade, não sabia fazer nada, não sabia nem o que era o mundo ainda, né? Eu sou de periferia, cresci em periferia. E a minha mãe sempre trabalhou para um dono de uma agência de propaganda, né? Ela é doméstica, né? Até hoje ela é doméstica dele. E ela conseguiu uma vaga para mim lá como serviços gerais, né? E eu cheguei lá, não sabia nem ligar um computador, né? Eu lavava banheiro, lavava o carro do dono da agência, servia café para o pessoal. Mas só um contato com o universo criativo, né? Porque era uma agência de propaganda, né? Mas chegou uma época que todo dia na hora do almoço, eu pedi para um cara me ensinar a mexer no computador, mexer nos programas, eu vi o pessoal trabalhando, fazendo ilustração, fazendo campanha publicitária, e eu me apaixonei. Isso começou realmente a me envolver, eu comecei a gostar de tudo isso, eu comecei a estudar na hora do almoço, comecei a estudar quando chegasse em casa. Mas o que me levou para a agência é os desenhos que eu fazia em casa, né? A minha mãe levou o papel, para o dono da agência olhar, ele gostou dos desenhos e, não, eu acho que pode ter algum talento aí escondido, né? E com o tempo eu fui estudando mais ainda, estudando, e eu cresci na agência. Eu virei diretor de arte e design depois de algum tempo, e isso realmente envolveu o meu trabalho na agência. E com o tempo também, em paralelo, eu comecei a pintar algumas telas por hobby, não comercialmente falando, né? A minha irmã até hoje tem uma tela que eu comprei para ela quando eu tinha 18 anos de idade, né? Eu tô com 38 hoje, mas não era comercialmente, era só por hobby mesmo.
Aí depois, com o passar do tempo, há uns 3 anos atrás, na pandemia, eu comecei a pintar comercialmente. E eu vendi uma tela. E eu, rapaz, esse negócio aqui pode dar certo, né? Então eu vou começar a fazer realmente comercialmente. Mas era muito esporádico, né? Eu não fiz realmente de forma consistente. Aí com o tempo, 9 meses atrás, foi que eu comecei realmente a fazer de forma consistente, fazer comercialmente. Então tá com 9 meses que eu realmente comecei a fazer de forma consistente. E aí você se encontrou, né? Teve essa oportunidade de interesse seu, né? De ser curioso, né? De ir atrás de saber como é que as coisas funcionam, né? Como é que isso... você também passa isso à frente, né? Para a turma que está começando, você tem esse interesse de repassar o que você aprendeu também para quem às vezes não tem uma oportunidade, né? Não tem a gente vê que às vezes, muitas vezes falta essa oportunidade, né? Falta segurar na mão, né? E mostrar, olha, vem aqui que você consegue aprender, né? Falta muita oportunidade. O cenário aqui para Fortaleza é complicado às vezes, para quem é de periferia, então realmente é muito complicado. Os canais são muito limitados. Existe uma rede de contatos que nem todo mundo consegue ter contato a essa rede, né? Por exemplo, eu posto muitos meus trabalhos e posto os processos, né? De como eu faço. Eu recebo muito direct de gente agradecendo. Ah, cara, que legal, que bom você mostrar como é que é o processo. Assim, eu consigo, gente que está começando, gente que não sabe como é que é, eu consigo ver como é que acontece, como é que faz e tal, algumas coisas assim. Mas para quem está realmente começando, é muito difícil, né? Eu me considero ainda que eu estou começando, sabe? Mas eu gosto muito de apoiar algumas pessoas, não só no cenário da arte, da pintura, mas da arte como um todo, sabe? Conheço muita gente de periferia que tem dificuldade. Eu sou design gráfico. Eu ajudo muita gente com o design gráfico que não tem condição de pagar, de conseguir espaço para poder fazer uma capa de um EP, uma capa de um disco, né, do Spotify, essas coisas. Eu faço o trabalho de forma voluntária, né? O Eduardo Africano, ele é muito conhecido aqui em Fortaleza. Eu estou colado nele há muito tempo, fazendo todo o trabalho para ele, assim, de forma de parceria mesmo, sabe? Porque eu sei que o cara é difícil, para ele é difícil, ele trabalha também assim ainda, médio de periferia. Então essas oportunidades é bom a gente se abraçar, a gente criar essa rede nossa, já que essa rede mais escondida, eu digo assim, nem todo mundo tem acesso a esses canais, né, de divulgação. Agradeço muito, né, estar aqui, estar mostrando meu trabalho, mas essa rede às vezes é de difícil acesso. Então quanto mais a gente puder se ajudar, melhor. E aí a gente fala também da periferia tão rica, né? Tão grandiosa, tão criativa, né? Que às vezes você diz assim, poxa vida, a gente só precisa mesmo oportunizar essas pessoas, né? A gente vê o quão rico a turma tem uma criatividade, tem uma criação, um olhar diferenciado, né? Falta mesmo abrir essa porta, né? Porque ela está lá. Eu não tenho nem palavras, eu não consigo nem explicar o quão belo esse pessoal da periferia tem um trabalho tão lindo, sabe? Tá tendo uma amostra lá em São Paulo, né, do pessoal daqui do Ceará, se eu não me engano é Vortex, o nome do projeto. É um trabalho muito lindo, tem muita gente talentosa aqui em Fortaleza, na periferia do Brasil no geral, mas aqui em Fortaleza também tem. E realmente não falta palavras para dizer como tão lindo e potente o trabalho do pessoal mas realmente falta a oportunidade, falta a vitrine, eu digo que ela existe, ela está ali. Agora, para você sair ali, realmente é que falta a oportunidade. Então eu acho que falta para o governo expandir essa rede, né, de contatos, deixar o acesso mais fácil para essas pessoas poderem estar ali. Realmente é difícil aparecer nessas vitrines porque a rede de contatos é muito específica, é como se já tivesse ali tudo já esquematizado, né? A estrutura está muito montada, né? Então aquele negócio, né? As oportunidades para quem já está lá em cima já tá montada, e para quem está lá embaixo tem que construir, é muito difícil. Infelizmente a gente sabe que a estrutura é montada desse jeito, mas que é lindo e maravilhoso quando um consegue e começa a mostrar o trabalho, a gente vê aonde isso chega, mas para um conseguir é difícil, mas se todos conseguirem seria maravilhoso. Pois é, e aí falando também nas próprias empresas, né, os empresários, enfim, empreendedores abrirem portas também, como foi no seu caso, né, de você expor em um espaço cultural, né, um espaço que também celebra, né, encontros, enfim.
Falando nessa mostra, eu queria que você, para a gente encerrar aqui, você fizesse o convite para quem está assistindo. Você pode até utilizar essa câmera aqui para convidar quem está assistindo para participar também, conferir as suas obras, né, se fazer presente, né, e de uma forma também incentivar essa cultura. Isso de fomentar a cultura e a arte falta um pouco realmente aqui em Fortaleza, né? O Shopping Rio Mar fomenta um pouco, né? Mas alguns shoppings também fomentam, mas falta fomentar realmente isso da arte, esses restaurantes, começar a fomentar, começar a divulgar, começar a abraçar essa causa para poder cada dia mais a cena crescer aqui em Fortaleza. Quem fazia isso muito bem antigamente era o Banco Oboé, que tinha as artes do grande artista Ademir Martins, né? Mas nem todos os bancos hoje em dia fazem isso, né? Então é bom agregar e mostrar, fomentar ainda mais. Então eu quero fazer o convite, né, a todo mundo a se fazer presente no restaurante, né, Amélie Resto e Espaço Cultural, para conhecer o meu trabalho, a minha história, as minhas obras. O restaurante está de portas abertas, o convite, a entrada é gratuita e é livre. Agradeço a todo mundo que quiser aparecer, participar. Pode entrar em contato comigo, né, no meu Instagram lá, que é @ZecJúnior, tem tudo a respeito da exposição. Quem quiser me mandar mensagem, perguntando o endereço, né, tudo, podem ficar à vontade. Agradeço muito todo mundo que puder participar, tá bom, pessoal? Tamo junto. Valeu e abraço. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Elaine, viu? Tudo de bom para todo mundo. Amém. Sucesso. E o Destaques fica por aqui com essa super dica. Não vai perder, não. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.